Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica analógica e nesta aula nós vamos estudar aqui o par diferencial com carga ativa, aprendendo a construir a função de altas frequências do circuito. Na aula anterior nós vimos como fazer o estudo do ganho do circuito, fazer análise dele em banda plana e aprendemos também a construir o circuito equivalente de Thevenin do par diferencial com carga ativa. Aqui, fazendo aqui uma pequena revisão, nós vimos que tem algumas diferenças entre os circuitos par diferencial com carga ativa e passiva, não necessariamente por conta dos valores e dos dispositivos utilizados aqui nestes circuitos, mas nós temos o ganho do circuito par diferencial com carga ativa no nó de saída V0, se ele for construído com os mesmos parâmetros, ele teoricamente ele vai ser maior do que o ganho do circuito par diferencial com carga ativa por conta da adição da corrente na saída por conta do espelho de corrente acrescentado, da corrente diferencial. E existem algumas características especiais. O circuito é polarizado aqui com uma fonte de corrente, então teoricamente a resistência de uma fonte de corrente ela é muito alta, para efeitos de análise ela poderia ser considerada infinita, mas aqui ela não vai ser. E ela é muito maior do que uma resistência de polarização que nós colocamos. Nós vimos também que a função de transferência do circuito par diferencial com carga ativa, ela tem um ganho em banda plana menor do que esse circuito que nós projetamos aqui com carga ativa. Entretanto, ela tem uma banda de operação um pouco mais larga do que o circuito com carga ativa. E nós falamos na aula passada, e novamente apresentamos aqui as razões. A principal o que influencia, por exemplo, o aumento do ganho é a resistência do nó de saída, que ele passa a ser bem maior do que a resistência do nó de saída do amplificador par diferencial com carga passiva. Então, a resistência de saída do nó vai influenciar no valor do ganho do circuito. A banda, a largura de banda, ela vai ser influenciada basicamente pelo valor aqui das capacitâncias parasitas. Então, a soma das capacitâncias parasitas no nó, principalmente o nó de alta impedância, ela vai basicamente governar o comportamento do circuito em altas frequências. E aí, pelo menos no simulador, o resistor ele não tem um capacitor parasita embutido, que ele teria se fosse um dispositivo real. Um dispositivo real, certamente ele tem capacitâncias e indutâncias parasitas construídos fisicamente de forma involuntária. Mas o simulador ele nos traz esses valores de capacitâncias parasitas dos transistores. Então, nós vemos aqui que, por exemplo, o par diferencial com carga ativa, ele tem muito mais capacitâncias parasitas associadas ao nó de saída do que o par diferencial com carga passiva. E aí, se nós fizermos aqui a estimativa da capacitância total, nós vamos ver que a capacitância total aqui desse nó do par diferencial com carga ativa, ela vai ser
em torno aqui do dobro da capacitância do amplificador par diferencial com carga passiva. Então, aproximadamente, tem aí uma estimativa mais precisa, mas se nós fizermos essa aproximação aqui, o erro não vai ser assim tão grande. E aí, esse valor aí de capacitância vai influenciar no comportamento dele aqui em altas frequências, apresentando uma redução aqui na banda do circuito. É claro que se a capacitância fosse da mesma ordem de grandeza, o que iria acontecer? Essa banda aqui iria ser um pouquinho mais larga aqui em cima e o decaimento dela iria ficar assintoticamente similar ao decaimento aqui da função de transferência do par diferencial com carga passiva. Então isso aqui essa redução na banda se deve ao aumento da capacitância parasita do nó de saída do circuito. Bem, na aula passada nós fizemos aqui o cálculo do circuito equivalente TVNAM. Aqui só está sendo apresentado já o circuito final, depois de todas as análises onde nós fizemos o cálculo da corrente de Norton. E aí calculamos o circuito equivalente TVNAM. Deixa eu tirar aqui esse... Só um minuto. Remover aqui o brilho das equações para ela poder ficar mais visível na gravação. Então, senhores, nós fizemos o cálculo aqui para determinar a resistência de TVNAM do nó de saída e nós fizemos depois todo o equacionamento e o modelamento para determinar a corrente de Norton associada ao nó de saída. E aí, pela corrente de Norton e a resistência de Norton, que é a mesma resistência de TVNAM, nós determinamos a tensão de TVNAM. Então, tendo a tensão de TVNAM do nó de saída, nós podemos reduzir aqui a análise AC do circuito a um equivalente TVNAM, onde a tensão equivalente TVNAM vai ser dada por este coeficiente multiplicado pela tensão Vs e a resistência de TVNAM aproximadamente o valor do paralelo das resistências do transistor 4 e do transistor 2. Depois disso, basta acrescentarmos a capacitância total associada ao nó de saída e a carga que o circuito vai alimentar e finalizarmos aí a análise, na verdade, começarmos a análise em altas frequências. Então, o circuito equivalente de TVNAM, ele é o passo inicial para análise em altas frequências. É claro que nós podemos fazer análise em altas frequências sem considerar o circuito equivalente de TVNAM, mas o custo-benefício de se fazer isso é muito alto. Então, assim, fazer o cálculo do circuito de TVNAM, fazer a estimativa, determinar o circuito equivalente de TVNAM, você vai ter os parâmetros aqui de banda plana, o ganho e o comportamento do circuito em banda plana, e depois aplicamos isso ao circuito, ao comportamento do circuito em altas frequências, considerando somente as capacitâncias dos nós de alta impedância. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, como nós comentamos na aula passada, nós só temos esse nó de alta impedância aqui, que é significativo para o circuito. Esse nó V é baixa impedância, então você pode verificar isso acrescentando a fonte de teste Vx e X. Esse nó é um nó de baixa impedância, você também pode verificar. Então, as capacitâncias parasitas associadas a esses nós não interessam. Então,
basicamente, nós damos continuidade a partir daqui com o circuito equivalente TVNAN, capacitância associada ao nó de saída, que é o nó de mais alta impedância, e o acréscimo do efeito da carga do circuito. Lembrando aqui que o capacitor de acoplamento colocado aqui na saída do circuito, para análise de altas frequências, ele é basicamente um curto-circuito. Então, você não vai ter o efeito aqui dos capacitores de acoplamento. Então, para a análise de altas frequências, tendo o circuito equivalente TVNAN, colocamos o observador de TVNAN aqui nesse ponto, e aí já construímos o circuito equivalente a partir daqui. Agora só precisamos nos preocupar em determinar as capacitâncias, o valor total da capacitância parasita associada a este nó. Então, determinação dos nós de alta resistividade, estimativa das capacitâncias parasitas destes nós, circuito equivalente TVNAN ou Norton destes nós, e aí nós de baixa resistência, nós de baixas resistências geram polos e zeros de altíssimas frequências. Aí, como eu falei para vocês, por que desconsiderar o efeito das capacitâncias parasitas associado ao nó VE e ao nó VO2? Eles vão gerar polos no circuito? Vão. Polos e zeros. Mas eles vão gerar polos e zeros de altíssimas frequências, que vão começar a apresentar algum efeito deletério no circuito, no comportamento do circuito que nos interessa, quando o polo dominante, que é o polo aqui do nó de saída, ele já tiver derrubado aí o ganho do circuito para abaixo do ganho unitário, basicamente. Então, esses nós, eles podem ser considerados, mas é um preciosismo desnecessário. Então, por isso, nessa análise, para simplificar a análise em si, nós desconsideramos os efeitos das capacitâncias parasitas associadas aos nós de baixa impedância. Então, simplificar a nossa análise permite nós chegarmos mais longe numa análise matemática do comportamento do circuito. Bem, a estimativa da capacitância parasita associada a este nó. Então, nós temos aqui o CB2. Cadê o CB2? Está bem aqui. CCB2 é a capacitância entre coletor e base do transistor 2, mais CCE4, que é esse aqui, mais CCE2. Cadê o CCE2? Esse cara aqui. Aí, quando colocarmos o CCE2, em circuitos com capacitores, quando os capacitores estão em paralelo, como é esse caso aqui, desse capacitor e deste outro capacitor, o resultado final é a soma das capacitâncias. Quando os capacitores estão em série, o procedimento matemático que nós realizamos é similar à determinação do paralelo de duas resistências. Então, eu estou colocando aqui a operação que se faz em paralelo, quando nós colocamos dois resistores para determinarmos a capacitância total desse paralelo aqui, dessas capacitâncias que estão em série, CCE2, mais essa capacitância, em paralelo com essa, em paralelo com CCE1, que tem mais uma série aqui com esses outros dois capacitores em paralelo, e que vai tendo uma expansão aqui. Se vocês forem tentar fazer esse paralelo, vai ver que vai entrar em loop aqui pela análise. Mas aí a aproximação é que quanto maior o capacitor em um sistema de capacitância em série, o resultado vai tender
ao capacitor menor do conjunto em série. Então, supondo que esse capacitor aqui seja maior do que esse, então o resultado aqui tende ao capacitor CCE2. Enquanto desse outro conjunto aqui, o resultado aqui desse conjunto tende ao valor do capacitor CB4, aproximadamente. Esses dois aqui a gente tem mais certeza, esses daqui seriam um valor aproximado. Mas aí a estimativa da capacitância total do nó de saída do par diferencial com carga ativa é dado por esta expressão, aproximadamente. Tendo esses valores, nós podemos, e o circuito equivalente TVNAM, tendo o valor estimado do capacitor parasita total aqui do nó e a carga do circuito, nós podemos fazer agora a função de transferência do circuito. VL, que é a tensão do nó de saída, que nesse caso aqui vai ser igual à tensão VO do par diferencial. Então, nós podemos fazer a função de transferência VL em função de VS. E aí, só é seguir o procedimento aqui. Ó. Circuito, a fonte de tensão gera uma corrente, essa corrente se divide uma parte para o capacitor, uma parte para a RL. Então, nós temos a soma das correntes que chegam e saem de um nó igual a zero. Então, a corrente no resistor equivalente de TVNAM menos a corrente que flui pelo capacitor menos a corrente que flui pela resistor de carga vai ser igual a zero. Expressão da corrente que flui através do resistor de TVNAM. Então, senhores, a corrente que flui através do resistor de TVNAM é igual a tensão de TVNAM menos a tensão VL dividido pela resistência de TVNAM. A corrente que flui através do capacitor é igual a VL menos 0, dividido pela impedância aqui do capacitor. E a corrente que flui através da carga, VL menos 0 sobre RL. Então, nós temos essa expressão. E agora, nós realizamos aqui toda a álgebra necessária para isolarmos a tensão de TVNAM em função, na verdade, a tensão VL em função de VS. Primeiramente, nós vamos tentar isolar VL em função de VTH. Então, temos aqui o procedimento. E chegamos aqui a esta expressão. E como nós estamos trabalhando há algum tempo, estamos sempre organizando a função de transferência em função do ganho de referência e polos e zeros normais ou invertidos, que nos permite visualizar de forma mais simples a influência dos componentes do circuito na função de transferência e diretamente no diagrama de Bode. Então, agora, temos que fazer esta reorganização. Então, isolando aqui esse paralelo sobre a resistência de TVNAM, saindo daqui. Ó. Esse cara vem aqui para fora, resistência de TVNAM aqui para fora. Então, nós vamos deixar aqui essa singularidade, que seria aqui um zero no infinito. Na verdade, seria um polo invertido na frequência zero. Na verdade, um zero invertido na frequência zero. Então, existem várias formas de reorganizar a função de transferência. Mas aí, se nós passarmos esse divisor aqui para baixo, nós vamos chegar a esta expressão aqui, onde nós vamos ter o ganho de referência do circuito
e um único polo normal. Então, esse cara aqui multiplica por esse, vai ficar aqui, ó. E quando ele multiplicar por esse, vai sobrar 1. 1 passa aqui para o outro lado. Então, aqui nós vamos ter VL em função da tensão de TVNAM, dado pelo ganho de referência em banda plana, e o polo relativo ao nó de saída, a resistência e a capacitância do nó de saída. Então, temos aqui esse polo. E aí, o que nós queremos no final é a resistência, a tensão VL, que é a tensão do nó de saída, em função da tensão de entrada do sinal de entrada, da fonte de entrada VS. Então, multiplicando VL sobre VTH, que foi o que nós acabamos de calcular, por VTH sobre VS, nós vamos ter essa expressão, VL sobre VS. Então, temos aqui VTH sobre VS, temos VL sobre VTH. Então, chegamos à nossa expressão final da função de transferência de altas frequências do circuito. Continuando, aqui, exercício 1. Vou tirar esses 2 pontos aqui do slide. Exercício 1. No transistor, no circuito abaixo, onde Q1 igual a Q2, no circuito real isso não vai acontecer, mas aqui nós estamos considerando o circuito balanceado e bem casado, então nós vamos considerar que Q1 é igual a Q2 e a polarização deles também sejam iguais. Q3 igual a Q4 também, considerando beta de Q1 e Q3, onde as instruções vocês vão ver como determinar aqui no vídeo 1. RL, que é a resistência de carga, igual a 1 mega-ohms. Uma resistência bem alta, porque senão você vai perder aqui o ganho do circuito. Porque esse circuito tem um nó de alta impedância. A saída dele é de alta impedância. Então ele não tem como alimentar uma carga que exija muita corrente. Por isso que nós colocamos aqui, para fazer essa análise, uma resistência alta, que consome baixíssima corrente, 1 microamperes por volt. Então, a 300 Kelvin, aqui a tensão térmica do diodo, 25 mV. A tensão early estimada, aqui você tem esse vídeo 2 aqui para ver como fazer a estimativa da tensão early. Então, você vai determinar os parâmetros incrementais para os 4 transistores, considerando sempre Q1 igual a Q2, Q3 igual a Q4. Então, basicamente, você vai determinar para um par de transistor e você vai ter automaticamente o do outro. Não precisa fazer dos 4. Você pode fazer dos 4 e comparar e ver qual é o erro que se faz fazendo isso. Vai existir ali uma diferença quando você for estimar o valor de beta, e isso aí vai causar alguma diferença sim. Mas para análise sem esse preciosismo tão alto, nós podemos considerar aqui que os parâmetros desse transistor são iguais desse e os parâmetros incrementais deste iguais aos parâmetros incrementais deste outro transistor. Então você vai calcular aí o GM, a transcondutância, resistência RE, que é o inverso da transcondutância, resistência de saída RO e a resistência RP desses transistores. Embora nós não estamos utilizando aqui o RP nessa análise, nós desde o início já justificamos, mas ele é um parâmetro incremental do transistor bipolar, então fica aqui para ele ser calculado também. Polo normal dominante do circuito. Então nós vimos que a função de transferência ela tem um ganho de referência, que é independente da frequência, e tem um polo normal. Polo normal, você vai ver aqui que a variável de frequência e a constante de tempo vão ficar juntas aqui. Se fosse um polo invertido, ficaria 1 sobre SRC. Então,
o polo normal, você tem o ganho de referência. Para a função de transferência de altas frequências, esse ganho de referência vai ser assintoticamente igual ao ganho de banda na banda plana, quando você expande para baixas frequências. E em altas frequências você vai ter aqui que a partir da frequência de corte, você tem essa redução de 20 dB por década do ganho do circuito. Lembrando que a frequência de corte desse polo normal, ela ocorre, se você estiver verificando no simulador, quando o ganho do circuito reduzir 3 dB abaixo do valor do ganho de referência em banda plana. Então, quando você tiver essa redução de 3 dB, você está exatamente em cima da frequência de corte da função de transferência desse circuito, da frequência desse polo dominante aqui do circuito. Então, é assim que nós fazemos essa análise. Quando nós fazemos a frequência da função de transferência tender a zero, e aí nós estamos falando de uma função de transferência de alta frequência, a função de transferência vai tender ao ganho de referência. E quando ela tende a infinito, ela vai tender a zero. Mas aqui o que importa para a gente não é o infinito, são os efeitos a partir da função, a partir da frequência de corte do circuito. Então, atentem para isso na hora da análise. Exercício 2. Determine a frequência do polo normal dominante do circuito, usando o diagrama de Bode produzido no LT-Spice, da função de transferência VL sobre VS em função da frequência. Em seguida, usando a função de transferência, os parâmetros incrementais que você determinou lá no exercício 1 e os valores dos componentes do circuito, esses componentes passivos aqui, resistores e capacitores. Calcule o valor estimado da capacitância CV0 do nó VO do circuito. Então, senhores, o que vocês vão fazer a partir dos parâmetros incrementais, resistência de Thevenin do nó de saída, frequência de corte do polo dominante e o ganho de banda plana do circuito, você vai fazer a estimativa do valor do capacitor. Cadê o... Não coloquei aqui, você vai ter que resgatar a função de transferência. Aqui eu só coloquei os parâmetros... tá aqui. Desculpa. Você vai usar a função de transferência aqui e vai fazer a estimativa do valor do capacitor aqui. Qual o valor estimado do capacitor parasita nesse nó? Sem tentar determinar, sem calcular, sem tentar medir as capacitâncias parasitas associadas aqui aos transistores. Então você vai fazer o cálculo dessa capacitância a partir desse exercício. Exercício 3. Usando os parâmetros incrementais e os valores dos componentes do circuito, determine os elementos da função de transferência de altas frequências, VL e W por VS e W. Isso aqui, toda vez que eu colocar IW, senhores, eu estou dizendo que vocês têm que fazer isso no LT-Spice. Então é o que está sendo pedido aqui. E apresente o resultado no LT-Spice. Então você vai construir a função de transferência onde a variável S vai ser substituída por IW e vai colocar lá no plot do LT-Spice e vai apresentar o resultado da função de transferência construída com os parâmetros que você calculou e a capacitância parasita que você estimou no exercício anterior. Em seguida, compare as diferenças entre o diagrama de Bode produzido pela função de transferência e aquele produzido pelo circuito. Então você vai verificar se, por exemplo, a sua função de transferência com os valores que você calculou e estimou, elas se aproximam, o quanto ela se aproxima
do gráfico da função de transferência apresentado pelo circuito mesmo. E aí você vai analisar, ver se tem, ver o quanto tem e se tem diferença na frequência de corte e outras situações, como por exemplo, na função de transferência que você está construindo, você não vai ter o comportamento em baixas frequências aqui do circuito. Então ele vai ser banda plana até a frequência 0. Então, essas questões você vai comentar aqui as diferenças que você observou entre o diagrama de Bode produzida por essa função de transferência e a função de transferência produzida pelo circuito. Exercício 4. Determine a função de transferência VO2 por VS em altas frequências do circuito abaixo. Aqui, abaixo. Então, você vai determinar a função de transferência desse circuito aqui. E aí, use os procedimentos apresentados desde a aula anterior até essa aqui, até esse procedimento que nós utilizamos. Então, você vai construir a função de transferência desse nó aqui do circuito. E a análise em altas frequências, continuando aqui, nós já vimos que os nós de baixa resistência geram polos e zeros de altíssimas frequências, por isso nós não estamos considerando na análise do circuito esses nós, apesar de no exercício anterior eu ter pedido para vocês construir a função de transferência desse nó, o efeito dele não é significativo para a análise. O circuito amplificador par diferencial com carga ativa, ele usa somente esse nó para qualquer aplicação. Então, os nós de baixa resistência não geram geram polos de altíssimas frequências e aí eles não vão ter uma importância grande na região de interesse. Qual é a região de interesse? Essa região aqui. Então, nós podemos considerar que essa região aqui, abaixo de 0 dB, já não é região de interesse para o nosso circuito. Então, é a partir daqui que esses polos e zeros dos nós de baixas frequências começam a interferir no funcionamento do circuito. E aí, como não importa o que acontece para cá, então a gente não tem por que ficar fazendo análise nessa região. Exercício 5. Supondo a função de transferência com as seguintes alterações abaixo. Inclusão de um polo e um zero. Então, foi incluso um polo e um zero na função de transferência. Onde C2, que é essa capacitância C2, é igual à capacitância C1, que é igual à capacitância CV0. E a resistência R1 desse polo vai ser 100 vezes menor do que a resistência de Thevenin do circuito. Então, você vai considerar essa resistência R1 100 vezes menor do que a resistência de Thevenin. E a resistência R2 1000 vezes menor. Então, você vai determinar as frequências onde esses polos ocorrem, ok? Então, o primeiro passo, você vai pegar a função de transferência, achar os zeros desses polos e zeros, os zeros dessas funções matemáticas, e determinar a frequência aonde ocorrem estes polos. Certo? Próximo exercício. Usando os parâmetros incrementais, os valores... Deixa eu tirar aqui. Só verificar aqui em cima. Ok. Então, usando os parâmetros incrementais, os valores dos componentes do circuito e os dados da questão anterior,
determine os resultados da função de transferência VL sobre VS e apresente o resultado no LT-SPICE. Então, você vai construir a função de transferência VL, VS usando o IW lá do LT-SPICE e vai apresentar o comportamento dele. E aí você vai identificar no diagrama de Bode gerado no LT-SPICE aonde estão acontecendo esses polos. Você já sabe qual é a frequência, você estimou no exercício anterior. E aí você vai verificar graficamente aonde ocorrem estes polos, este polo e este zero aqui do circuito. Que, pela teoria, e aqui não podia ser diferente, eles vão ocorrer em frequências bem maiores do que a frequência que ocorre o polo dominante do circuito, que é esse aqui. Polo dominante é sempre determinado, senhores, pela uma constante de tempo grande. Então, se você tem um capacitor grande e um resistor grande, então ele vai determinar o polo dominante. Se a constante de tempo for pequena, o CR, ele não vai ser o polo dominante. Então, o polo dominante é aquele que apresenta a maior constante de tempo, C vezes R. Beleza? Vamos lá. Então, finalizando aqui o estudo do par diferencial com carga ativa com espelho simples, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre um circuito par diferencial com carga ativa utilizando um espelho Cascode. Nós não vimos no estudo de espelho de corrente espelhos Cascode, mas o que acontece? Os espelhos Cascode, eles são similares ao espelho de Wilson, o espelho de Wilson melhorado. Existem duas versões do espelho de Wilson, aí vocês vão ter acesso a artigos científicos onde é apresentado o espelho de Wilson, e nós temos o espelho de Wilson melhorado, e no espelho de Wilson melhorado, essa conexão aqui, ela fica nesse transistor. A conexão aqui é em forma de diodo. Então, ela sai daqui e vem para cá. Só que nós verificamos que o espelho de Wilson melhorado, ele apresenta uma baixa impedância nesse nó de saída do espelho em relação ao espelho Cascode. Então, é melhor utilizar logo o espelho Cascode se nós quisermos produzir um nó de altíssima impedância. Aí, senhores, nós temos aqui a resistência de saída desse circuito, ele já é alto. Então, se nós acrescentarmos um espelho de corrente com uma resistência de saída ainda maior, e aí a resistência de saída do espelho Cascode é aproximadamente a resistência de saída RO desse transistor mais a resistência de saída desse outro transistor aqui. Então, ele tem aqui uma resistência de saída que é o dobro, mais ou menos, da resistência de saída do espelho simples. E aí, quando ele fizer o paralelo da resistência de saída desse espelho com o paralelo da resistência de saída desse transistor, vai tender a ficar maior porque o conjunto vai tender a resistência de saída desse transistor. Enquanto, nesse caso aqui, como essa resistência é pequena, o paralelo desses dois vai dar um valor um pouco abaixo do que nós temos aqui. E aí, o que acontece? Resulta, nesse caso, quando nós temos a polarização do circuito feita com um espelho Cascode, nós vamos ter uma impedância mais alta nesse nó, e desta forma nós vamos ter um ganho de banda plana maior neste circuito do que o par diferencial feito com o espelho simples. Então, aqui, quando está aparecendo aqui esse índice no gráfico, é porque lá no LT-SPICE eu tive que colocar os circuitos no mesmo espaço de simulação, e eu tive que alterar o nome dos nós para não entrar em curto-circuito, é claro. Né? Então, por isso que aparece aqui índices diferentes que não aparecem aqui no circuito que está sendo apresentado. Mas
esses índices, essas funções de transferência. Essa aqui equivale ao circuito par diferencial com carga ativa, com espelho simples. E essa outra função de transferência é relativa ao circuito par diferencial com carga passiva. Perceba que ainda assim o par diferencial com carga passiva tem uma banda um pouco mais larga, ainda mais larga do que o par diferencial com espelho Cascode. Entretanto, o espelho Cascode tem uma banda um pouquinho mais larga do que esse outro espelho. Além dele ter um ganho melhorado, ele ainda tem uma banda mais larga do que o outro circuito. Não tão larga quanto o par diferencial com carga passiva. Mas por que acontece isso? Porque nós temos aqui uma diferença na associação dos capacitores parasitas nesse circuito que resulta numa capacitância parasita um pouco menor do que a desse espelho. Então, nós vamos ter aí uma versão melhorada do par diferencial com carga ativa, com um espelho de corrente melhor do que o espelho simples. As análises que nós vamos fazer daqui para frente, nós não vamos mais utilizar este circuito. Mas eu estou colocando aqui para vocês como exemplo, para vocês saberem que tem possibilidade de melhorar o desempenho. No caso aqui, o que nos interessa é ganho e banda. Então, nós estamos melhorando aqui o ganho e a banda do circuito. Então, aqui nós estamos em dB. Se nós colocarmos aqui a função de transferência no modo linear, nós vamos ver aqui o tanto aqui que o circuito melhorou. Então, aqui, ó, por que acontecem essas variações? Primeiramente, porque como a resistência de saída do circuito ficou maior, então, quando ela interage com uma resistência de carga do mesmo tamanho que da resistência de carga que estava sendo trabalhada com o par diferencial com carga ativa de espelho simples, as variações passam a ser mais expressivas. Por quê? Esse nó aqui está com impedância mais alta. Então, já para ir avisando que esse circuito ele vai ter que alimentar resistências, ele vai ter que ser acoplado a circuitos posteriores que vai continuar o processamento de amplificação com resistências altas. Então, nós vamos ver nas próximas aulas o amplificador operacional completo. Então, vocês vão ver que esse acoplamento aqui é feito a um nó de altíssima impedância. Aqui eu só estou colocando a ilustração de uma carga variando aqui de 500 ohms até 1 mega-ohms, variando de 100 em 100, então você nota essa variação. Mas, mesmo para as cargas mais pesadas, a carga mais pesada aqui, que é a carga de 500 ohms, o ganho do circuito continua muito mais alto do que o ganho do circuito com espelho simples. E aí nós podemos ver aqui, basicamente, quase o dobro, mesmo com a carga mais pesada, o ganho ainda é quase o dobro do que o ganho do circuito com espelho simples. Ainda assim, nós não vamos trabalhar com esse circuito neste curso, certo? Eu estou colocando ele aqui para vocês tomarem conhecimento de formas diferentes de construir circuito par diferencial e formas mais otimizadas. Então, se você precisa de um ganho maior, você tem de um ganho maior com um circuito de um único estágio de amplificação, você tem essa opção. Então, tem aqui, ó, para você ter aí no seu portfólio, na sua biblioteca pessoal, um circuito que faz que provoca essa melhoria de desempenho. Então, nós temos aí um ganho melhorado. É claro que em dB aqui, aparentemente, o ganho não é
tão expressivo, mas lembrando que isso aqui é uma escala logarítmica, então você vai ter a ideia real do que acontece quando está fazendo análise linear. Você tem o efeito quantitativo aqui de mudança na banda plana. Veja que o ganho aqui do circuito par diferencial com carga passiva ficou muito reduzido em relação aos outros dois. Mas o estudo feito aqui em dB, o ganho expresso em decibéis, você vai poder ter a análise aqui do comportamento do circuito em frequência, que para essa análise, senhores, para essas análises, é muito mais importante entender o comportamento do circuito em frequência do que necessariamente o comportamento linear dele. Porque nós sabemos, o comportamento linear nessa região é esse aqui. Mas, usando o diagrama linear, nós não temos muita ideia, nós não conseguimos ver o que acontece nessa região da forma que o diagrama de Bode em decibéis consegue mostrar para a gente. Onde, a partir da frequência do polo, o ganho do circuito passa a ter uma redução de 20 dB por década, e quando ele encontra outro polo vai cair 40 dB por década, enquanto no zero vai subir 20 dB por década. Então, essas particularidades, elas só são possíveis de serem analisadas aqui no diagrama em decibéis. Então, senhores, eu vou deixar isso aqui para vocês simularem, que tiverem curiosidade, podem estudar esse circuito, tentar melhorar. E a intenção aqui era justamente apresentar para vocês mais opções de melhoramento do circuito a partir de um espelho de corrente aí melhorado. Então, a nossa apresentação, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu agradeço aí a participação de vocês. Qualquer dúvida podem entrar em contato e nos vemos aqui na próxima aula. Até a próxima, senhores.